No episódio de hoje, vamos ter um bate-papo aqui bem bacana, bem descontraído, falando um pouquinho sobre tipologia. As tipologias dos imóveis que os nossos clientes mais buscam. Pessoal, o que o cliente realmente busca na tipologia? Uma família com, vamos imaginar, uma família com duas crianças. O que é que vocês mais ouvem aí do cliente? O que é que ele está buscando? Eu acho que a primeira coisa que a gente deve entender, né, e colocar aqui na mesa, no nosso bate-papo, é quando a gente fala a palavra tipologia, né? Quando eu já me deparei várias vezes, o cliente, quando ele me pede um imóvel, e eu faço esse questionamento, qual a tipologia que você está procurando? Porque essa palavra tipologia, para a gente que é do ramo, é muito mais comum, né? É uma coisa muito comum. Quando você joga para o cliente, qual a tipologia que você está procurando, o cara faz como assim? O que é tipologia? Ele pergunta assim, qual a tipologia, qual a metragem, quantas suítes, quantas vagas de garagem, deixa o cliente perdido. Exato. E essa palavra tipologia, ela não é muito comum para o consumidor final, né? Então, quando você fala de tipologia, você está pedindo para que o cara fale para você qual a real necessidade dele dentro daquele espaço. Né? Ele precisa de um espaço. Que tipo de tipologia né, tem a ver com o tipo do imóvel que o cara está procurando. É um imóvel tipo... Por isso que falam apartamento tipo. Né? Quando fala apartamento tipo... Apartamento tipo cobertura. Isso tem a ver com o tipo de apartamento que ele está... Cobertura H, cobertura duplex. Isso. Que ele está buscando. Às vezes o corretor fala, o senhor quer um apartamento tipo ou o senhor quer um apartamento cobertura? Aí o cara faz tipo assim. Tipo o quê? Tipo o quê, né? Pra gente é um linguajar bem normal, né? Então, o famoso tipo assim, né? O famoso tipo assim. Então o cara... Quando eu comecei a minha primeira visita, esse apartamento aqui é tipo... Nem eu sabia o que era tipo. O que é um apartamento tipo? O que é um apartamento tipo? Então, a gente que é do mercado, né, do mercado imobiliário, muitas vezes se confunde com isso. Imagina o cliente, né? As pessoas confundem realmente o que significa a tipologia do imóvel, né? Qual a diferença entre tipologia e classificação? Né? Classificação tem a ver com padrão A, B ou C. Tipologia tem a ver com tamanho, 1, 2 ou 3 ou 4 quartos. Então, isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas confundem. Né? E a tipologia é interessantíssima, é um dos fatores interessantíssimos na jornada de compra, na hora que o cara está buscando um imóvel. Né? Entender se ele está buscando um imóvel para morar ou para investir, para alugar. Né? Se ele vai colocar para alugar, a gente tem que entender que tipologia o mercado está pedindo. Né? Para não oferecer, por exemplo, eu vou oferecer para o cara um imóvel tipo 3 quartos para o cara alugar por temporada. É uma coisa que... Entender realmente o perfil dele. Não faz nenhum sentido, porque o cara vai ter praticamente o mesmo rendimento que ele teria num apartamento de 1 quarto, ele não vai conseguir rentabilizar, por ser 3 quartos, ele não vai conseguir rentabilizar 3 vezes mais do que um apartamento tipo 1 quarto. Então, E com investimento bem menor. Um apartamento 4 salas que tem um retorno bem maior do que o investimento no apartamento 3 quartos, 3 suítes. 3 quartos não, 3 suítes no caso. Então, o segredo aí tá para você ofertar pro cara, você tem que conhecer quem ele é. Isso, né? Conhecer principalmente o tamanho da família, né? Quantos componentes a família tem. Vovó vem muito na casa visitar, vovô vem muito visitar. Sogra, sogro. Os filhos recebem muitos amiguinhos na casa. Você sempre está recebendo visita, recebe visita esporadicamente. Você é casado, seus filhos moram em outro estado ou em outro país, vem de vez em quando. Quando vem só os filhos, vem os netos. Hoje em dia, muito trabalho home office. Isso. Se você precisa de um espaço para você trabalhar. Exato. Se você tem 2 filhos... Um apartamento com 2 quartos não vai lhe atender se você trabalha home office. Exatamente. Isso tem que entender. E a gente tem que entender a demanda do nosso cliente. Isso. Para não vender nada pequeno demais e nem nada grande demais. Né? Os apartamentos de luxo, por exemplo, a gente hoje encontra uma demanda muito grande para apartamentos tipo 4 quartos, 4 suítes. Né? E existe também uma certa
digamos assim, para o imóvel de alto padrão, pelo menos aqui na nossa localização, de onde a gente está falando aqui, especificamente de Maceió, as pessoas têm a cultura do alto padrão, de ligar o alto padrão à classificação. Então, quando você fala alto padrão, o cara liga logo a apartamento de 3, 4, 5 quartos. Você vai para São Paulo, por exemplo, você tem apartamentos de 30 metros quadrados considerado de altíssimo padrão. Aqui a gente tem muito essa mentalidade. Quando é alto padrão, são apartamentos de 250, se é grande, é alto padrão. Se é pequeno, médio. Médio. Que não é. Tanto é que a gente estava uma vez numa reunião dessas viagens nossas de negócio. Para eles, alto padrão lá é sustentabilidade. Pessoal, sustentabilidade, o que é que de novidade o imóvel ele lhe entrega. Exato. Aqui alto padrão eu tenho 4, 5 vagas de garagem, eu tenho, meu apartamento tem 300, 400 metros, tem 4, 5 suítes, mais dependência de empregada, tem o apartamento... Banheiro senhor e senhora, né? Senhor e senhora. Você vê como assim, é muito de cultura, né? É muito de cultura, é cultural mesmo. Você vê em cidades maiores, as pessoas estão começando, os construtores, as incorporadoras estão começando a tentar muito para isso, né? As famílias estão cada vez menores, as pessoas estão colocando cada vez menos filhos no mundo, né? Então, ou então nem tem filho, é pet. Ou então é pet, né? Então, assim, essas coisas aí impactam diretamente na concepção do empreendimento, né? Eu posso muito bem ter um prédio só com unidades de 1 quarto, 2 quartos, voltada totalmente para o alto padrão, para o luxo, e ser bem recebido e ser bem aceito por esse público. Ao contrário do que a gente vê, né, principalmente na região Nordeste, tem muito isso. A cultura do alto padrão está ligado a uma tipologia maior, de 4, 5 suítes. E tem que ser beira-mar, né? Exato. E a questão dos condomínios de luxo também, né, que você tem hoje, em outros lugares, você tem, já estão surgindo condomínios aí voltados para pessoas da terceira idade, com a concepção de luxo, porém com residências menores, né? Que ofertam serviços agregados aí às pessoas que estão ali naquele local. Que vai ajudar aí na sua longevidade, né? Isso. A tendência também... No Nordeste, em geral, a gente já tem muito costume de sair de casa para trabalhar, volta para casa para almoçar, sai de novo para trabalhar, chega relativamente cedo em casa. Então, a gente ainda tem muito essa cultura de passar muito tempo na nossa casa. O pessoal no Sul, Sudeste, sai de manhã, volta para casa à noite. O pessoal não tem mais essa cultura, não se tem mais muito tempo dentro de casa. Realmente, a vida é muito mais agitada do que a nossa vida aqui ainda no Nordeste. Então, os espaços eles estão cada vez sendo mais repensados, né? A questão da flexibilidade também, da moradia. Hoje existe uma tendência já bastante em evidência em São Paulo, por exemplo. Tem uma empresa, né, que criou uma tendência, nós sabemos que existe uma empresa no mercado que já criou uma tendência, e existe uma tendência muito grande para moradia por assinatura já. Sim. Então, as pessoas... o pós-pandemia startou muito isso, essa questão de eu poder morar em qualquer lugar, a liberdade geográfica, de viver em home office. Então, assim, as pessoas não estão mais com aquela coisa, vou morar 1 ano aqui nessa cidade. Não, o cara mora 2 meses, assina um apartamento. Existem plataformas já de assinatura de apartamento. Tem um amigo que ele veio passar férias aqui. Então, a gente jogava tênis, ele veio para cá, se encantou, não voltou mais, ele é de São Paulo. Ele saiu daquela loucura de São Paulo, comprou um apartamentozinho. Alugou um apartamentozinho beira-mar. Ele e a esposa. E muitas vezes essas pessoas vêm procurando um apartamento maior, confortável, um apartamento menor, com mais conforto, alto luxo, alto padrão. Porque também E não encontram, né? As incorporadoras, não atentaram ainda, principalmente as incorporadoras do Nordeste. Não atentaram ainda para esse tipo de apartamento. Né? Essa tipologia de imóvel, os caras prezam muito, por exemplo, eu preciso de um apartamento grande para quê? Porque eu preciso de uma cozinha grande onde eu tenho máquina de lavar, tenho 2 geladeiras, né? E aí os condomínios estão vindo agora já com lavanderia,
com espaço para você dar banho no seu cachorro secado, então você não precisa mais pro tanque lá da sua casa lavar e tudo. Então, um escritóriozinho embaixo ali, você tem um salão de festa bacana, uma área gourmet boa, então você não precisa mais ter aquela cozinha super equipada para poder receber alguém na sua casa. Você recebe gente, sei lá, esporadicamente. Então, tá bem mais comunitário os imóveis hoje. Supermercados paga e leve, né? Que você paga e leva a mercadoria. Tá em alta hoje, né? E assim, aí, esse tipo de tipologia é uma tipologia mais voltada para um público mais, no meu ponto de vista, tá? Um público mais jovem, um público mais antenado na novidade, no meu ponto de vista. Quando você vai para casas, né, que você vai para esse público de casa de alto padrão, aí você já sai um pouco mais daquela tipologia reduzida, porque as pessoas que optam realmente por casa são pessoas que têm famílias maiores, que ainda estão com filhos na fase da infância para adolescência. Aí são pessoas que já optam por uma tipologia maior, porque prezam mais pelo conforto, pela qualidade pelo espaço de físico, espaço físico, né? Assim, né? Receber pessoas, tem gente que não gosta muito de sair de casa, então precisa estar sempre recebendo, fazendo um churrasco legal. É você entender, tem pessoas que realmente gostam da área verde. Eu, particularmente, gosto muito de uma área verde, de estar ali mais solto. Apartamento é bom, é massa, a tipologia do empreendimento vertical é muito bom pela praticidade. Mas a casa em si, eu tenho muito tem, eu gosto bastante, é bom demais. Você tem um jardim, você tem uma área verde, que você, por maior que seja um imóvel, um apartamento se resume a sala, quarto, cozinha, varanda. Tem, né? Quando tem. Um imóvel pode ter 600 metros. É sala, quartos, cozinha e varanda. E hoje antigamente a gente tinha, antigamente, quando falo antigamente, não gosto muito de falar a palavra antigamente, porque a gente remete lá a anos-luz atrás, né? Em tempos atrás, pouco tempo atrás, nós tínhamos tipologias bem tradicionais. Nós tínhamos o apartamento de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos com uma suíte. Né? E 4 quartos, no máximo 2 suítes. Então, você vem aí com uma enxurrada de tipologias, principalmente com o advento da pandemia mesmo, fez com que as pessoas começassem a pensar em tipologias, o apartamento, o quarto com um gabinete, por exemplo, o quarto com o escritório e mais uma varanda gourmet, para a pessoa ter um espaço para poder ficar ali, para respirar, para se sentir um pouco fora de casa. Você está num apartamento, você está num apartamento com a sensação de estar numa casa. Então, assim, começou a se pensar muito nisso. A gente acabou de falar aqui, apartamentos de 18 metros quadrados, 20 metros quadrados, que você vai só para dormir. E o prédio, ele oferece para você, a estrutura do prédio oferece tudo para você, oferece academia 24 horas, oferece lavanderia 24 horas. Tem tipologias aí que eu vi o ano passado aí, que já tem a parceria com a Localiza, com a Movida, que você automação, que você solicita o seu carro pelo aplicativo, dentro do aplicativo do próprio empreendimento. Com parceria com o iFood, com o Uber Eats. Isso. O pessoal vê tudo. Lavanderia Omo, né? Lavanderia Omo, tudo. E o imóvel de 10 metros quadrados. Ele é muito dinâmico. Então, assim, o cara que vai conceber o produto, o cara tem que estar atento, ele tem que estar constantemente estudando o consumo das pessoas, porque a tipologia a demanda por aquela tipologia vai variar, vai variar de ciclos em ciclos. Então, hoje, eu lembro que teve uma época que faziam apartamentos de alto padrão sem varanda, pô. Então, assim... Hoje é inadmissível. Os caras fazem com varanda, só que agora aí, pelo mercado ter sofrido com a pandemia, o que os caras fazem? Quem estava um pouquinho mais à frente, já estudando um pouquinho essa tendência das pessoas se reunirem mais em casa, mesmo antes da pandemia, já começou a projetar, eram varandas com ponto de água e gás. Varanda a varanda era gourmet. O ponto. Você fazia gourmet se quisesse, né? Mas agora os caras praticamente uma obrigatoriedade. Os caras já entregam com bancada e tudo, entendeu? Então, assim,
essa atenção que o incorporador deve ter na hora de conceber é constante, pô. É constante porque essa demanda, o gosto vai mudando, tudo isso e impacta diretamente, né? No tempo que os caras e dinheiro que os caras vão investir pensando na tipologia do produto. Hoje, entendeu? além A do... gente tem que entender mesmo. E vocês... Que está na atualidade, né? Na atualidade e prevendo o futuro. A gente tem que olhar para frente ainda. Do que ninguém, né? Nós sabemos Então disso. tem que olhar para frente. Nós sabemos disso, nós somos sócios aí de um grande player, né, do mercado imobiliário. Nós somos hoje diretores aí da Nexmob, a maior empresa de inteligência imobiliária do Brasil. Nós concebemos empreendimentos hoje e sabemos que é muito importante entender o movimento do consumidor na hora de conceber um produto, na hora de você... O sucesso do seu concorrente não significa que vai ser o seu sucesso, porque o cara lançou o empreendimento, concebeu um produto há 5 anos, o produto tem 5 anos para sair do papel, para aprovar, para lançar. Às vezes o cara vendeu lá há 5 anos, não significa que se ele lançar um empreendimento daquele no mesmo lugar, com aquela mesma tipologia, Ele pode absorver toda a demanda. ele vai absorver demanda. Então, assim... Falta profissionalismo para entender realmente a demanda passada, presente e futura. Para certos tipos de tipologia. A gente tem que se profissionalizar bastante nessa parte. A gente vê muito aí, hoje a gente tem visto muito a questão do retrofit também, né? Que são empreendimentos que foram sucesso no passado, e aí o cara, vamos numa localização que a gente já falou no episódio anterior, a localização perfeita, e o cara fala, eu adoro morar aqui, amo morar nesse lugar, não queria mudar daqui. Às vezes aí se junta, o condomínio se junta, faz um retrofit, muitas vezes muda a área comum, muda a área de convivência, mantém aquele local e aí dá uma atualizada. Dá uma atualizada, coloca as coisas... Porque o empreendimento, eu digo assim, por experiência própria, a gente morava num apartamento beira-mar, o que antigamente não tinha piscina, era só piscina na cobertura, ninguém tinha piscina. Exatamente. Não tinha, quando muito tinha, era uma piscinazinha pequenininha para dizer que tinha. Foi feita, o pessoal tava mexendo lá para dar uma atualizada, para colocar realmente assim, o que hoje em dia se busca. Hoje em dia você já vê apartamentos aí com piscina na varanda, né? Então, individual, né? São vários apartamentos que foram lançados agora nos últimos 5 anos, foram entregues, tem alguns aí sendo pensados. Exclusiva. Com piscina exclusiva. Aí o cara coloca a piscina no condomínio, mais por uma questão assim, de você receber uma quantidade de pessoas, às vezes você recebe... Os filhos descerem para brincar, para convivência das crianças. Convivência, né? Mas o perfil realmente do consumidor desse imóvel de altíssimo padrão, ele não pede a piscina. Ele coloca a piscina, mas a piscina realmente não é um fator determinante. São vários tipos de tipologia, né? A gente tem essa tipologia com varandas, com piscinas exclusivas. É como se fosse um imóvel com 10 apartamentos, como se fossem 10 coberturas garden. Isso. Né? Como se fosse 10 coberturas garden. Isso. Todo mundo com a sua piscinazinha na varanda. Eu acho bem bacana. É uma tendência bem legal e está sendo muito concebida hoje, né? Para você ter um espaço ali melhor de convivência com a família, tá? Não precisar descer, não precisar estar frequentando a piscina comum. Tem muita gente que tem essa coisa que não gosta realmente. Então, são modelos e tipologias que surgem a cada dia, e o incorporador tem que estar muito atento a isso, tem que estar muito ligado. Muito isso. Tem que estar muito ligado nesse movimento, nas tendências, né? O nosso cliente que a gente trabalha com alto padrão, eles querem realmente exclusividade. Exato. Tipologia diferentes. Você sentir que você realmente tem uma piscina só sua, usando como exemplo a tipologia que a gente estava falando aqui agora, você se sentir realmente assim, não, isso aqui é só meu, só eu vou tomar banho, minhas visitas, só a gente pode usar. O fator exclusividade, né, que pesa muito. O cliente exclusivo, ele tem muito essa crença enraizada de que assim, é meu, isso aqui é só meu. Um lance que é importante também é que o cara às vezes vem com um tipo de imóvel, né, tipologia, como a gente está falando, na cabeça dele, que é o ideal para ele. E às vezes o cara, na hora que vai fazer a aquisição do imóvel, ele vem com esse
digamos assim, com esse desejo já antigo ideia, já. e não entende o momento que ele está passando atual. Exato. E o cara, Então, às vezes o cara vem- termina comprando uma coisa que não atende muito bem ele naquela situação, entendeu? O cara tava quase separando, isso é fato. Quase separando, comprou um apartamento, não. Pagou a primeira parcela. Separou, teve que ir para um apartamento menor. Foi. Eu acho que é muito importante a gente fazer essa análise, né? Análise fria do Análise movimento da fria família, do seu né? momento ali, ter clareza da sua vida, de como é que tá naquele momento, o que é que realmente você tá precisando, porque a gente sabe que imóvel não é uma compra barata, que o cara faz toda, né? Aí entra muito o feeling do consultor, né? Entender realmente a necessidade do cliente. Não, e mostrar pro cara, Mostrar às vezes... pra ele, e mostrar- Às vezes o cara não tem essa clareza, né? Precisa de alguém que diga, ô, meu irmão, a sua situação é essa. Não, Eu preciso de um apartamento X. Não, porque ele acha, muitas vezes ele acha, por exemplo, ele tem um recurso para fazer um investimento e ele acha que só vai dar para comprar, por exemplo, 2 quartos. Ele é casado, só tem um filho, ele fala, não, esse meu é mais um recurso que eu tenho, cara, só dá para comprar 2 Pelo quartos. que eu tô vendo Pelo aqui, que eu tô né? vendo aqui, pela pesquisa que eu tô fazendo, e muitas vezes você apresenta um apartamento com 3 quartos pro cara, apresenta uma flexibilidade de pagamento, entende o momento dele, estica um pouquinho ali a quantidade de parcelas e o cara se sacrifica um pouquinho mais e vai mais para frente. Você pesquisando sozinho por conta própria, aí vai pro LX, vai para esses sites assim, acaba vendo uma coisa meio... Muito micro, né? Muito micro, aquela coisa fechada, pô. Aí a gente, com o conhecimento que a gente tem, com as entradas que a gente tem nas construtoras, com os parceiros, a gente entende e vê que a tipologia, a gente pode pegar uma tipologia ainda melhor para ele, localização ainda é melhor para ele. Como a gente falou no episódio passado, a localização. A gente entende e auxilia ele, ajuda ele realmente nessas etapas da compra do imóvel dele. Eu sou muito calorento. Sou calorento demais, meu amigo. Se não for nascentão, ventilado, Para você já não dá. eu passo mal. Passo mal mesmo. Tem que entender. Como o Ricardo falou no episódio passado, vá visitar o imóvel depois de 2 horas da tarde. Antes disso, não é indicado. Se o seu corretor está lhe forçando aí durante o nascente, segure um pouquinho e vá, Da manhã. vá no período da tarde, que você realmente vai sentir com exatidão como é que vai ser o horário de pico mais quente no seu futuro imóvel. E você lá vai entender assim, se aquela tipologia, aquela localização realmente vai lhe atender. Quantidade de cômodos, né? É muito importante entender essa questão da quantidade de cômodos que o apartamento tem. Se o cara futuramente tem que entender todas as nuances. A questão da idade, volto de novo a falar sobre isso. A questão da longevidade do cliente, né? Em qual idade o cara está comprando aquele imóvel, ele precisa entender algumas coisas. Se ele está numa idade mais avançada, futuramente ele pode precisar de um cuidador. Então ele está comprando um imóvel ali naquela necessidade imediata. Não, hoje estou só eu e minha velha aqui, então a gente só precisa de um quarto, por exemplo. E a gente às vezes não enxerga que futuramente uma cobertura duplex, por exemplo, não é todo mundo que pode você pode ofertar uma cobertura duplex. Você tem que entender. Se o cara está no início da jornada dele, se é um cara jovem, com 30 e poucos anos de idade, você tem que, né? Você vai ofertar uma cobertura, pode até ofertar uma cobertura duplex, é um cara que tem mais vigor físico, vai poder ficar subindo e descendo escada. Eu costumo dizer, quando o cara mora numa casa de primeiro andar ou numa cobertura, tudo que quando o cara está embaixo, que precisa estar em cima, quando o cara está em cima, precisa estar embaixo. Né? Tem muito isso. Então, tem que estar muito atento a essas coisas. Se for um cara que já está numa idade mais avançada, você já tem que partir para uma cobertura garden. Lá na casa do meu sogro. Tem muita gente que não sabe o que é a diferença entre uma cobertura garden e uma cobertura duplex. A cobertura garden é aquela cobertura que você tem um piso só, né? Como se você estivesse numa casa. Você sai da sala e entra num ambiente aberto, aquilo ali chama garden por se tratar de um jardim, de uma área com piscina, uma área de convivência. Então, existem todas essas coisas que você precisa entender na hora de comprar um imóvel, né? A sua necessidade futura, né? E assim, uma dica que eu dou geralmente para os clientes que chegam até mim para procurar imóvel é converse. Converse em casa, vê o que cada um está esperando, né? Se for uma família grande ou se for só você e sua esposa, conversa, porque isso vai fazer você ter um pouco mais de clareza, o que cada um está esperando, né? Às vezes a gente
corre tanto que às vezes não sabe nem a dificuldade que o filho ou que a esposa tem para ir para o trabalho, para ir para a escola, essas coisas. Então, conversa, vê, entende isso aí, que vai ajudar bastante. A limitação financeira também é um aspecto importantíssimo na hora de entender a tipologia do imóvel, porque, por exemplo, às vezes você é uma pessoa que está num momento da sua vida de crescimento, de ascensão. Então, assim, aí a gente, como consultor, precisa entender se essa moradia é uma moradia temporária, se é uma moradia definitiva, se é uma moradia inicial. Tudo isso tem que entender, porque, assim, o cara vai tá comprando um imóvel agora de 3 quartos, mas ele sabe que ele está numa jornada de trabalho, de ascensão, de carreira. E então, 3 quartos naquele momento é top. E depois ele vai fazer a migração. Ele não precisa, nesse momento, já ir para um apartamento de 4, de 5. Então, assim, essa questão da limitação financeira, da programação financeira na hora de escolher também, é muito importante para que você não venha comprometer a sua renda, o seu... A gente tem, como você falou, a gente tem que entender realmente a fase e a etapa de cada um dos nossos clientes. Eu gosto sempre de usar muito exemplo. Meu sogro mora no condomínio aqui na parte alta. Quando ele construiu a casa, as filhas eram todas, a minha esposa e a minha cunhada, eram pequenas. Acho que ela tinha 12 anos, 10 anos, alguma coisa assim. A casa sempre muito visitada por amiguinhos. Era uma tipologia que para ele era bacana. As meninas cresceram, foram casando. Ele me pediu para buscar um outro imóvel. A casa dele já se tornou muito grande para ele na época. Rodrigo, eu quero um apartamento na parte baixa. Eu entendia realmente a necessidade e a demanda dele. Eu nunca o incentivei, porque assim, ele já está acostumado, já sempre foi acostumado a morar em casa. A gente tem que entender realmente isso. A gente não tem que olhar só a venda. Porque eu faria ali 2 vendas. Eu iria vender a casa dele, iria vender o apartamento para ele. Mas eu não via ele realmente assim, indo morar em um apartamento, indo morar em uma tipologia que não fosse uma casa. Tirei essa ideia da cabeça dele um pouco. De vez em quando ele ainda falava. Os netos nasceram. Imagine agora se ele tivesse um apartamento de 3 suítes, 4 suítes, com os netos. Ele está querendo vender, né? Ele ia estar querendo vender e voltar para casa. Eu quero a minha casa de volta. Exato. A gente tem que realmente entender o movimento. O movimento da As filhas casaram, iam vir os netos, ia querer estar lá. Ia querer viver exatamente o que ele vive todo fim de semana. Meu filho passou as férias na casa dele. Eu passei 3, 4 dias que não vi o meu filho. Então, essa é a tipologia que, para ele, é o ideal. A gente realmente tem que entender a necessidade do nosso cliente e perguntar mesmo. Aí tem que perguntar. Já casou as filhas? Está vindo neto? E agora imagine a sua casa, você mora numa casa muito boa. Ou mora num apartamento muito grande. Ah, não, minhas filhas casaram, eu quero ir para um apartamento menor. Olha, a sua filha já está grávida? Casou quanto tempo? Comporta aqui 3, 4, 5 netos? A minha mãe saiu de um apartamento gigante e foi para um apartamento pequeno, porque os filhos casaram. Nós somos em 4. Para receber os netos. Nós somos em 4, com mais 4, com mais 4 são 5. Fazer escala para cada vovó, né? Deixa a porta da varanda, do corredor aberta, porque ficam no corredor. A gente tem que entender realmente, brincadeiras à parte, a gente tem que entender realmente assim, a demanda, a necessidade dos nossos clientes. A gente vê muito isso, isso é uma constância, principalmente no alto padrão. A gente vê condomínios mais antigos que foram referência lá nos anos 80, né? Condomínios que as pessoas brigavam para comprar um terreno lá. Hoje em dia a gente vê que tem casas gigantes, casais já de senhores e senhoras lá com 70, né, 70 e poucos anos. Surgem novos condomínios, surgem novas modalidades de moradia, novas tipologias de casa. E aí a gente vê pessoas também com muita dificuldade para vender essas casas, porque foram casas que ficaram muito grandes, o cara perdeu o time. Na hora de vender, no momento certo de vender, ele não vendeu, ele ficou lá, e aí os filhos cresceram, os netos cresceram, os netos às vezes vão embora para outro país, vão estudar, os filhos
O dia a dia, isso é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia. Os filhos não visitam com a mesma frequência, vão muito pouco, e aí fica aquele castelo, aquele museu, aquele tamanhão de casa lá. Fica o desafio para o corretor que vai pegar o imóvel para vender, fica o desafio de achar o cliente Ideal para ele. que está na fase que ele estava na época, né? 7 suítes, Tem muito. com sauna. Tem essa quentura da gente aqui, ainda bota um sauna. Sauna. Tem pra que um negócio desse? Sauna, tal, bar molhado. A gente tem que pensar em tudo, até na hora da construção. Isso. Tem que pensar realmente na frente. Se o nosso imóvel ele vai ser um imóvel comercial. Se aquela tipologia é uma tipologia que vai atender um cliente futuro, se a gente precisar vender. O construtor também tem esse desafio, né? O construtor hoje, principalmente construtores que constroem casas e condomínios, eles precisam estar muito atentos para construir imóveis comerciais. Porque o imóvel, ele necessariamente precisa ser construído para ser vendido, mas ao mesmo tempo ele precisa ser um imóvel comercial, porque o cliente compra, muitas vezes ele compra, atende aquela necessidade imediata e no meio do caminho a necessidade do cliente muda. Sim. E o imóvel precisa ser comercial, precisa atender uma tendência. Então, eu vou construir uma casa hoje, que eu vou residir nela por 5, 6 anos, eu tenho que estar atento ao que está acontecendo no mundo. Você fala que ele tem que fazer um produto que atenda a maioria, né? Digamos assim, uma coisa mais genérica, né? Hoje em dia, eu construir uma casa com 3 quartos, tendo 2 suítes, essa casa vai ficar com você um tempão. É verdade. Vai ficar com você um tempão, porque ela não é comercial, pô. Ela não vai ser comercial de jeito nenhum. Exatamente. Vai ter, porque quem procura a casa, geralmente já tem aí seus 2 filhos, 3 filhos. Que é aí... cada um com o seu, né? Aquelas casas que a gente vê muito, casas construídas em penhascos, né? São casas com 3 pavimentos para baixo, 2 pavimentos para cima. Tem que ter muito cuidado na hora de construir uma casa dessa, porque você vai atender uma necessidade ali imediata, mas você saiba que você vai estar construindo uma casa para você. Vai atender a sua necessidade imediata. Mas lá na frente, você vai ter que encontrar alguém com o mesmo perfil que você, no universo de milhares de pessoas que estão interessadas em comprar uma casa, você vai ter uma quantidade muito menor de interessados naquela tipologia. Aí entra a gente. Aí entra a gente. Especialista em achar o cliente ideal para casa. No penhasco. No penhasco. Tá usando. Esse fator da tipologia, eu converso sempre com os meus colegas, principalmente os colegas de profissão, e estou sempre perguntando para eles, né, qual é o seu maior desafio na hora de oferecer um imóvel para o seu cliente, né? E eles sempre falam, cara, a questão da tipologia realmente, se a gente não acertar... É algo que perde venda, né? É algo que é... A gente pode ganhar um amigo, ou pode ganhar um inimigo. Isso. Às vezes você vai na corretor desinformado muitas vezes, né? O profissional que é desinformado, que não entende de bairro, por exemplo. Tem cara que não entende o movimento daquele bairro. Tem cara que não entende as tipologias que tem naquele bairro. O cliente pede para ele 1, 2 quartos, aquele que eu acabei de falar há alguns minutos atrás. Você oferece às vezes você oferece 1, 3 quartos, entende a concepção da família do cara, e você sabe que esse cara vai se imprensar em 2 quartos daqui, mas lá na frente ele vai se imprensar. E aí você, quando entende a demanda do cliente, você já tem que ter na sua mente, na sua cabeça, o que é que eu vou oferecer para esse cara naquele bairro? Né? Se ele só quer naquele bairro, se aquele bairro realmente, se ali está a localização perfeita para ele, se ali está a escola do filho dele, se ali está próximo do trabalho dele, da esposa dele, se ali tem um restaurante que ele gosta. Então, assim, o 2 quartos... localização, às vezes você vai naquele bairro, você não encontra o 2 quartos que o cara quer. Sabe uma coisa que já aconteceu comigo? Por exemplo, o cara uma vez, ele estava querendo um apartamento que era só ele e a mulher. Mas é aquilo que a gente vem falando. Eu fui perguntando e aí eu percebi e perguntei, obviamente, se eles tinham um plano de ter filhos. Então, a solução para eles, e assim, agregando junto com a localização e tudo, mas foi um apartamento que a gente tinha a possibilidade de transformar inicialmente ele era um 3 quartos, a tipologia original, mas era fácil transformar ele num 2 quartos com a sala grande. E futuramente, quando a criança viesse,
era muito simples dele fechar o quarto novamente ou seja, a tipologia do imóvel mudou ali durante a vida do cara, né? E isso também é uma sacada, porque você vai ter que entender de planta baixa, de construção, então você vai ver onde é que tem um pilar. Você consegue argumentar isso com o cara na hora, e às vezes o cara olha assim e diz, rapaz, é verdade, então eu acho que aqui eu consigo arrumar isso aqui. O inverso também acontece muito. Aí volta aquela história, a gente tem que realmente entender o contexto onde está inserido a necessidade do cliente. Volta aquela história que a gente falou. É recém-casado, pretende ter filho? Já tá pensando na frente? Não quero ter filho, não quero nada. Quando você quebra essa parede, você aumenta a sua sala. Então, os incorporadores também precisam ficar atentos a esse movimento, porque o que acontece? Quando se fala em uma tipologia quarto-sala ou numa tipologia estúdio, você já imagina, na sua cabeça, você já imagina que aquele apartamento não passa de 40 metros quadrados. Quando você fala de um 2 quartos para um cliente, quando o cliente imagina um 2 quartos, na cabeça dele, aquilo ali não passa de 65 metros, 60 metros. Quando você acha um 2 quartos com 65 metros, já é uma coisa totalmente fora da normalidade. Então, aí o cara muitas vezes vai para o 3 quartos, quebra um quarto, transforma em 2 para ter mais conforto. Aí ele também vai cair num erro fatal, que quando ele for vender esse imóvel, que era um 3 quartos, só vai existir ele no prédio com 2 quartos. Se todo mundo é 3 quartos. Então, o cara que vai comprar naquele prédio sabe que ali é um 3 quartos. Então... Aí gastou uma nota, botou móvel planejado que não cabe canto nenhum. Eu coloquei os móveis mais caros. Vai ter que arrancar tudinho se o cara quiser 3 quartos. Entender que existe morador para 2 quartos maiores. Que existe morador para um beira-mar numa tipologia menor. A gente vê por exemplo, hoje, o que também temos muito pouco na nossa cidade são apartamentos beira-mar com tipologia de 140, 150 metros, que é uma tipologia que é uma tipologia, muitas vezes, que esse cliente lá que eu falei ainda agora da casa dos anos de 1980, quando ele sai com ele e a senhorinha dele que sai, que precisa ter uma vida social melhor, quer vir morar no beira-mar. Mas ele não tem um beira-mar com 100 metros, por exemplo, 120, 130 metros, que atenderia a necessidade dele. Ele estaria saindo para um benefício. Ainda tem um benefício de estar bem localizado a beira-mar, entendeu? Porque a ideia da gente aqui de alto padrão, beira-mar, tudo grande, tem que ter 250, 300 metros. Isso só se consegue também. Padrão e a gente pequeno precisa, e uma qualidade gigante. E precisa entender também que esse tipo de concepção só se consegue fazer em áreas que estão em áreas de expansão. Porque eu não consigo, por exemplo, hoje pegar um terreno numa área que já está extremamente explorada e me dar um metro quadrado altíssimo, metro quadrado de terreno altíssimo e construir uma tipologia de 120, 130 beira-mar só porque o meu cliente A ou B não vou conseguir. Então, eu tenho que começar a criar experiências em outros locais para que essas pessoas tenham. Porque se eu crio uma coisa à beira-mar numa área, por exemplo, de expansão, onde eu consigo tirar o meu cliente daquela casa lá de 600, 700, 800 metros e ofereço para ela, mesmo que seja na expansão, ela já está numa fase que ela não precisa mais, né? Ela precisa agora de conforto, então... Às vezes ela muda realmente para ter mais vida sociável. Isso. Mais vida social, para estar ali realmente não ficar tão isolada. E aquela tipologia dela lá já foi muito boa, já foi muito bacana, mas não tem mais a necessidade de ter uma casa, no exemplo como você falou, de 600 metros. Para ela já é desgastante. Tem que ter 2, 3 funcionárias, jardineiro, piscineiro, motorista para sair para cima e para baixo. Quando ela vem lá não, ela muda e volta realmente assim, a ter uma vida mais ativa. Não tem que estar cuidando da casa, ela agora vai cuidar dela. Por outro lado, ela precisa também por exemplo, numa casa, num condomínio, ela tem o quê? Ela tem uma superventilação, ela tem natureza, ela tem... Né? E quando ela vem para uma tipologia menor, para uma área mais adensada, ela perde tudo isso. Ela vai ter a tipologia, mas ao redor dela ela vai ter cercada de prédio, por exemplo, vai estar num local onde vai ter um fluxo muito mais... Então é preciso ofertar... entender e ofertar mais tipologias para esse tipo de consumidor. Muito pouco. É como eu vinha falando, a gente tem que entender realmente
um exemplo, como você falou, ela vivia solta, ela vivia numa casa, vivia com área livre, com área verde. Ela vai se adaptar? Isso tudo a gente precisa entender. Eu vejo hoje algumas incorporadoras já prestando atenção nesse movimento de plantas com a possibilidade de você mudar ali já durante a construção, né? Os caras já vêm até a parte estrutural, que a gente costumava ver em prédios mais antigos, o cara vem com a viga no meio da sala, uma coluna ali, então que impossibilitava algumas reformas para mudança de tipologia. E hoje os caras já estão atentos, já fazem um apartamento onde você tem a possibilidade, você tem o House Concept, né? House Concept, você transforma do jeito que você quiser. E esses caras têm uma velocidade de venda assim tremenda. O mercado absorveu de um jeito, tem bicho. da R-Pontes, aqui tá... É isso mesmo. Qual é aquele da R-Pontes? Ali foi o Terraço Concept, pô. Vendeu tudo ligeiro. Ele veio com essa... Eu acho que ele foi o primeiro aqui, não foi? Eu assim... que explorou e saiu no marketing, eu acho que foi. Até o nome, né? Até o nome do empreendimento. Ele propagou mesmo aqui essa... Mas vem esse movimento realmente ele vem sendo puxado por algumas incorporadoras, algumas construtoras. Essa possibilidade de você realmente mexer na planta durante a obra, isso é uma coisa assim... Que ainda tem cara que não faz, né? Tem muita gente. Você chegar, tem construtor que se vocês pedir ele para quebrar uma parede, ele vai dizer, meu amigo... É igual o Henry Ford, né? Você pode ter a cor que você quiser, contanto que seja preto. É por aí. Esse cara é uma linha de produção que para você mudar aquilo ali, o cara já fica... Muitas vezes a pessoa que procura esse tipo de empreendimento com essa possibilidade de mudança, muitas vezes ela não está nem preocupada com o valor, né? Ela não está preocupada com o valor, ela tá preocupada com a necessidade real dela. Com o que ela vai poder fazer naquele apartamento, a flexibilidade que ela vai ter de fazer um quarto maior, de deixar uma varanda maior, de aumentar o tamanho da sala. Às vezes a área de convivência, a pessoa quer uma sala enorme, não precisa de um quarto tão grande. Então, assim, essa flexibilidade realmente é fantástica. Isso aí é uma coisa que vem sendo aplicada e vem sendo... O mercado vem absorvendo bem. O mercado de alto luxo, por exemplo, o mercado de alto padrão, de alto luxo, ele tem situações que você entrega só a laje para o cliente. Então você tem não hoje... Não bota piso, não bota revestimento, não bota nada. Você faz de acordo com o que você quiser. Tem um empreendimento aqui em Maceió que foi concebido dessa forma. Foram 10 lajes, foram 10 pavimentos construídos em sistema de condomínio, e os caras enxergaram que é melhor entregar a laje, porque você entrega o apartamento num padrão, o cara vai lá, arranca e faz outro. Então é só retrabalho, isso encarece a obra, não encarece? Isso encarece a obra, você consegue reduzir o custo, e o cara coloca o revestimento de parede que ele quiser, ele coloca o piso que ele quiser, enfim. Ele vai ter uma laje ali de 300, 400 metros quadrados, e ele vai fazer o apartamento do jeito que ele faz, que ele quer, que é o que geralmente acontece. O cara de alto padrão, ele derruba tudo e faz tudo de novo. Eu vendi uma cobertura aqui, tava tudo porcelanato 120 por 120. Acaba arrancou, não. Quero agora tudo pedra natural. Tem 2 anos de reforma apartamento. Então é isso, acontece bastante. Acontece bastante. Tá lá. É uma tipologia, no caso dele é uma cobertura duplex. E aí o cara ainda, olhando esse exemplo, o cara ainda pensa mesmo como é que o cara pode melhorar aquilo que já é bom, né? O cara não pisa 120 por 120, o cara arranca. Eu encontrei com ele um dia desse, ele disse, ainda tá na reforma. Ainda tá vindo coisa lá para melhorar o meu imóvel. Para ele foi a tipologia que para ele atendeu. Queria uma cobertura, queria duplex, porque a garden, a bagunça ia ficar conjunta com a sala. Esse não. Para nós ficar lá em cima, o pessoal fica mais sossegado. Tem algumas coisas que, assim, uma venda que eu fiz outro dia que, assim, é surreal. O prédio super antigo, prédio muito, muito velho mesmo, prédio já com 40... Clássico. Velho não, clássico. Um prédio com 40 anos já de construído. A proprietária me procurou, falou, eu quero vender a minha cobertura ali naquele prédio e tal. Aí a gente foi tratar de valores, eu passei valor de mercado, porque existe valor de mercado, existe preço, né? A gente não entra a gente eu nunca entro no mérito, vocês também acho que não, também a gente nunca entra no mérito do preço. Né? Imóvel, ele tem valor, a gente faz a nossa avaliação, apresenta para o cliente. Muitas vezes o cliente aceita,
Se ele aceita a avaliação de mercado, ele vai vender com mais velocidade. Se ele não aceita, ele vai demorar um pouco mais para vender. E o mercado não paga sentimento, não. Pois é. E aí, para minha surpresa, nós ajustamos o preço da cobertura de 40 anos de concebida e o imóvel vendeu com 2 semanas. Chegou um cliente e bateu e falou, cara, não encontro um apartamento. Ele usou a palavra tipologia. Foi a primeira vez que eu vi um cliente. Porque os apartamentos antigos tinham salas Então, amplas. eu não encontro. Tinham tanta E não era um 80 apartamento tão colunas. grande, era uma cobertura de 180 metros, mas era beira-mar e era 180 metros. Então, assim, ele falou: eu não encontro uma cobertura Garden de 180 metros para compor essa tipologia. Eu quero esse apartamento. E o cara comprou, quebrou tudo e ele fez uma Ferrari dentro do Porque Fusca. acontece isso muito em São Paulo. Você Mas vai no Itaim, o cara aqueles prédios mais queria- antigos, você chega lá, aqueles prédios, olha assim, a fachada daquele prédio mais antigo. Quando você adentra nele, nas unidades, altamente tecnológico, o pessoal reforma o apartamento todinho, a tipologia, o pessoal dá uma modernizada. Isso. Agora, é a localização unido com a tipologia, Isso. aí é um casamento perfeito. Casamento perfeito. Casamento perfeito. Que é a questão desse apartamento aí, dessa tipologia da cobertura Gerar um Garden. valor da poxa, né? Pro imóvel. A pessoa bitolada na ideia assim, não, um apartamento é um clássico, não, é antigo, é velho. Não consegue enxergar o diamante bruto que tinha na mão. É isso aí. Esse seu cliente aí, ele pegou e viu realmente o potencial que ele tinha. E Eu acho isso bacana. É importante a gente deixar bem claro aqui que nos próximos episódios aí a gente vai falar também sobre valorização, né? Sim. Vai falar sobre valorização imobiliária e exatamente, a gente tentou colocar aqui no nosso Toque Imóvel por isso que a gente chama de jornada de compra do seu imóvel para moradia. Que aí, ao final, os clientes vão entender, a cada podcast, eles vão entender que existe uma sequência, uma etapa, né? Então, é a localização, é a tipologia. O que é a localização aliada à tipologia vai me trazer de valor para o meu imóvel. Então, é interessante que as pessoas fiquem ligadas aqui no nosso podcast. Pessoal, se estiver gostando, curte aí, comenta, manda suas dúvidas, envie para os seus amigos. A gente está aqui para ajudá-los. Também, né? De tema que querem que a gente converse aqui também. Isso é bem legal. Conta aqui pra gente situações rotineiras que vocês passaram, coisas que eventualmente vocês já viveram aí na vida de vocês. Cada exemplo pra gente serve de conteúdo para que a gente vá montando aqui novos episódios com novos temas e que o nosso podcast ele vá evoluindo e vá sendo cada vez mais interessante para que você possa estar aqui com a gente toda semana, curtindo aqui o que a gente tem para passar para vocês. Está sendo um bate-papo bem descontraído. A gente está aqui realmente assim, cada vez mais contando casos que a gente viveu, casos que a gente realmente presenciou, porque pode ser uma dúvida que você tenha, você pode já ter passado por uma situação dessa e entender como você pode realmente ajudar o seu cliente. Como a gente ajudou os nossos clientes e a gente vem ajudando os nossos clientes. Isso. A gente está aqui realmente para ajudá-los. Iniciamos o nosso podcast através de um bate-papo que tivemos, né? Para trocar ideias de forma mesmo descontraída, assim, né? Bem descontraída. E estamos aí também com o espaço aberto, né? Para você que é empresário, que tem alguma coisa que queira trazer também para o nosso programa, quer apoiar, quer patrocinar, estamos aqui abertos para toda... o seu produto. Isso, aqui, mostrar o seu produto, conversar sobre compartilhar conosco, né? E fazer parte também do nosso programa. Traga os seus produtos, os seus lançamentos, para que a população realmente veja tudo que você tem para entregar para eles. Exatamente. Vamos marcar bate-papos com todos os construtores, todos os empreendedores que tiverem realmente lançamentos de alto padrão, lançamentos bons para os nossos clientes. A gente vai chamar aqui, nós vamos ter diversos convidados. É isso aí, reforçando o nosso site, Imóveis de Luxo em Maceió. Você também pode clicar aí no Google, pode fazer a sua pesquisa, você vai ver que nós estamos lá no ranking, lá bem ranqueado. Se você tem um imóvel para vender que se encaixa dentro que se encaixa nesse segmento,
Então, costumo dizer que o nosso portal é um dos portais aí mais acessados do estado. Quando se procura imóvel de luxo em Maceió, fatalmente a pessoa vai cair lá e vai encontrar o seu apartamento, o seu imóvel que você está tentando vender aí. Então, vamos vender junto, vem com a gente, fazer aí essa parceria da velocidade, né? Uhum. Fazer uma gestão mais completa do seu imóvel para que você possa vender com mais agilidade. Pessoal, agora eu quero fazer perguntar aqui o Ricardo um negócio. Como a gente precisa realmente entender o imóvel, a tipologia, a localização, a terminação, que a gente precisa realmente ser especialista. Ricardo, conta aquela história quando você abriu a porta do apartamento. Vai botar tudo uma furada aí. Não, mas é sério. É uma brincadeira, mas é uma coisa realmente séria. A gente realmente precisa entender o imóvel que a gente está vendendo, o imóvel que a gente vai mostrar ao nosso cliente. Por muitas vezes, o corretor ele não estuda o imóvel. Eu vendi um apartamento, foi uma grande falha minha. Tinham 7 vagas de garagem. Eu passei 1h30 rodando aquelas garagens lá embaixo do apartamento procurando. Bicho, eu suei tanto nesse mundo. Mas aquilo me marcou. Me marcou. E eu, bicho, quando eu vou ver um apartamento para o cliente, onde são as vagas, é perto do elevador, não é coberta, é descoberta, é uma atrás da outra, são duas vagas soltas, uma vaga presa. São fatores determinantes que derrubam, que às vezes derrubam a venda. Esses dias eu perdi uma porque perdi uma negociação que o cara olhou o apartamento, tudo se encaixava no momento que ele estava vivendo e a gente nem ia olhar a garagem. Graças a Deus que a gente foi, assim, perdi a venda, mas o cara não comprou o negócio enganado. E entenda que a garagem, ela faz parte totalmente da tipologia do imóvel. Exatamente, é isso que eu ia dizer. A garagem... O fator garagem é importantíssimo. Ele é assim... O cara chegou, cara, quando eram 3 vagas de garagem, mas o carro que ele tinha... Na verdade, o problema não era o carro, o problema era a vaga. Que 2 vagas, acho que só cabia um carro. E o cara tinha um carro daqueles grandão... caminhão SUV, aqueles carros muito grandes, o cara disse, meu irmão, cara. Aí a gente pediu pro cara entrar com o carro no subsolo. Para fazer o teste. Isso várias vezes. Não coube. E o cara disse, meu irmão, infelizmente, ele disse, e ele ainda deu uma chance. Ele disse, ó, se você conseguir tirar alguém para trocar a vaga comigo, ou me vender uma vaga... Porque tinha outras vagas boas, né? Bicho, Thiago... Eu compro a vaga e compro apartamento. Rodei mesmo, eu não consegui. Esse negócio de vaga de garagem aconteceu exatamente com a minha mãe. Só que o carro dela conseguiu entrar. Mas não saiu. Não saiu, bicho. Passou uma semana o carro dela preso na garagem. Tiveram que abrir um buraco na parede para o carro conseguir entrar com a frente na parede e subir. E era assim, quando entrava, era um pega-bebo da pega. Quando entrava, era um dedo para bater do lado esquerdo e um dedo para bater na frente. Não tem teste de baliza no mundo que seja daquele jeito. Só que depois pegou a prática e tirava até o carro de ré. Depois de abrir o buraco na parede, lógico. Sim. Mas isso entra. Isso é, assim, eu contei essa resenha da garagem porque a gente precisa entender exatamente o que a gente vai mostrar ao nosso cliente. Uma vez eu fui mostrar um apartamento, no início da minha jornada eu tenho 2 histórias bem interessantes. Uma vez, eu começando, né, no ramo imobiliário, e aí a gente é muito verde, não se prepara direito, não vai olhar o imóvel antes. Tem muitos profissionais que são assim, infelizmente. O cara deixa para ir olhar o imóvel só na hora que vai a primeira vez com o cliente. Uma das vezes aconteceu isso comigo. O cara me ligou, o cara de São Paulo, chegou aqui em Maceió, cara, já vinha falando comigo através de um anúncio meu, e ele chegou num sábado, aí falou, cara, vamos olhar hoje aquela cobertura que eu tanto quero ver aí em Maceió e tal, vamos marcar aí de 3 horas, marcou 3 horas da tarde, e por isso que eu falo sempre na questão a dica do horário, porque isso ficou na minha cabeça, e o cara, não, vamos lá, vamos olhar e tal, e quando eu chego na cobertura, meu amigo, 3 horas da tarde, já cheguei ali meio que atrasado junto com o cara, nunca tinha conhecido, não conhecia a cobertura, nunca tinha olhado o apartamento, subi junto com o cara. Quando eu abro a porta, aqui a porta, vem aquele bafo quente assim na cara do cliente, o cara fez, urra, meu, aqui é a antessala do inferno, hein?
Não vai dar pra mim não essa aqui, cara. A mulher do cara correu do que nem entrar no apartamento. Quero nem mais São ver. situações que a gente passa porque tem que ter conhecimento, cara. Tem que entender qual é a necessidade. Antessala né? do- Olhou antes. O cara queria um apartamento poente, nascente. Eu não sabia, cara. Não sabia. Não sabia uma outra situação interessante. E não conhecia o imóvel. Uma outra situação Eu interessante. tinha conduzido a visita para de manhã, né? Vamos de manhã lá. Chegava cedo, abria as portas, abria a janela. Está falando de tipologia, principalmente com relação à garagem, mas esse exemplo que eu estou citando aqui é um dos exemplos cotidianos, mais comuns que acontece. O corretor vai lá mostrar o imóvel sem sequer ter pisado antes lá. Então, uma vez eu me deparei com um cliente e ele me ligou e falou, cara, eu tô querendo comprar um apartamento naquele prédio e eu já estou observando que só tem essa unidade lá há mais de 6 meses. Já vendeu tudo e só tem essa lá. Aí eu falei, que bom, né? Que você encontrou o imóvel que você queria. Esperando você, né? Vamos lá e tal, um imóvel num condomínio de alto padrão, cara, um apartamento de 214 metros quadrados, era um quarto andar, e acontecia uma coisa surreal naquele apartamento, que eu não sabia. Eu não imaginava nunca que um apartamento daquele teria 3 vagas de garagem descoberta. Então, assim, foi um negócio assim... Até com o apartamento. Então, foi um negócio assim que aconteceu comigo que eu não sabia. Eu falei, não, cara, que eu não tem nada de mais nesse apartamento. Eu não conhecia. Eu não atentava para o fator garagem. E eu vi que nesse dia, quando eu passei por isso, eu vi que o fator garagem é decisivo na compra do imóvel. Cheguei lá, mostrei, o cara se apaixonou pelo... Chegamos a rodar o contrato. Já pensou? Chegamos a rodar o contrato. O cara falou, cara, esqueci de um detalhe, eu não vi a garagem. E nem eu tinha visto a garagem. Aí eu falei, não, então antes da gente assinar, vamos lá. Que sorte a minha, hein? Chegamos... Já pensou? Imagina sendo Você me você, vendeu sabendo. a sua mulher chegando num dia de chuva. Você me vendeu. E assim, né? E o fator você me vendeu sabendo, isso fica, porque o cara vai. Então, assim, é isso que a gente precisa entender, que a gente precisa entender muito da questão tipologia. Esse fator da garagem é uma coisa assim. O cara vai apresentar um imóvel, olha o imóvel em todos os detalhes, desce lá no subsolo, no pilotis, dá uma olhada na garagem, vê onde está realmente a posição. É um fator muito decisivo. Eu já vendi apartamento por causa da garagem. E já perdeu venda por causa E da já garagem. perdi venda por causa da garagem. Então, assim, tem garagem que realmente o cara chega no apartamento e fala, vou ficar com esse apartamento por causa dessa garagem. Porque o cara tem uma caminhonete, uma RAM, às vezes o cara tem uma RAM que não cabe É um caminhão. em Só lugar cabe- nenhum. tem que E o Hoje, cara- hoje em dia, pessoal, se atentou tanto pela Isso. importância da garagem que existem empreendimentos que estão... Você tem 3 garagens vagas de garagem exigentes. e mais uma plus size. Isso. Que é aquela garagem com E o cara maior. não deixa o carro dele na rua. O cara tem um carro de luxo, um carro grande, não quer deixar na rua, levando sol, nem a mercê Não, do tempo, carro nem grande. segurança. E às vezes o cara tem aqueles carros super importados, aqueles carros caríssimos, que aí você para o carro na garagem, um do ladinho do outro, aí vem o vizinho, abre a porta com tudo e tome no seu carro. Isso também foi uma pesquisa que fizeram em clientes de alto padrão, e justamente isso. Tem cliente que Focado na garagem. Tem que pegar 2 garagens para colocar o carro no meio. Exato. Eu tenho colocar o carro no 4 meio. carros e um dos meus carros aí só tem... E essa vaga com tamanho maior foi pensando nessa turma também. Sabe uma dica que, assim, aconteceu comigo, que aí a gente falei para quem está iniciando na profissão, se você ainda não entende muito de como enxergar o apartamento com esses olhos mais técnicos e tudo, faz uma parceria com um arquiteto, entendeu? Conversa com eles antes, entende o que é possível fazer naquele apartamento, com aquela planta, pega o material do empreendimento, leva no arquiteto parceiro seu, conversa com ele, pede algumas dicas, que isso aí já aconteceu comigo. A gente foi vender um apartamento e... O arquiteto que concebeu o empreendimento, né? O próprio arquiteto, Sim, sim. às vezes o construtor não tem a possibilidade do house concept de conceber o produto na construção, mas o arquiteto que planejou ali, que fez... Ele vai saber Ele está exatamente com isso nada. tudo familiarizado. A gente a gente levou a cliente num imóvel e ela... Rapaz, será que dá para fazer isso? Eu queria aqui e tudo. Porque sempre pode melhorar, né? Aí eu disse, rapaz, vamos fazer o seguinte. Tava do lado lá do escritório. Tinha um arquiteto lá que
que fica lá com a gente. A gente ligou para ela, ela foi andando rapidinho, chegou lá, começou a dar um monte de dica, resultado. Foi feita a venda, a arquiteta ganhou o projeto, né? O cara fechou, o cara gostou das ideias dela, daí... Já pedi vindo por causa da cozinha. Cozinha escura. Apartamento de altíssimo luxo, a varanda maior do que 80% dos apartamentos de médio padrão. A cliente olhou e chegou na cozinha. Essa cozinha é escura e não tem ventilação. Onde é que eu vou secar minhas roupas? Exatamente. E eu já vendi um apartamento uma vez com um detalhe interessante. O apartamento tinha 145 metros e uma tipologia de 3 suítes. A cliente achou fantástico, mas ela falou, ó, ainda tenho 3 filhos, são 2 meninas e um menino, e para mim, assim, é um apartamento muito bom, mas eu já estou pensando em um apartamento já de 4 quartos, mas eu queria uma tipologia menor, eu não posso ir para um apartamento de 200 metros, aquilo que eu falei há pouco. O poder econômico do cara também. O poder aquisitivo do cara. Aí eu falei, ó, esse apartamento ele tem uma dependência de serviço aqui atrás. E aí eu fui olhar a parede, não tinha coluna. Então, você, na hora que você está atendendo, você tem que estar atento para essas coisas. Ela precisava apenas do quarto, ela não precisava do banheiro, por exemplo. Ela tinha uma pessoa que fazia faxina na casa dela, ela tinha que ter o banheiro de serviço. Então, o que foi que ela fez? Ela falou, não, eu vou então transformar essa dependência em mais um quarto. E aí ela ficou com 3 suítes, um quarto para o filho e deixou o banheiro fora. E aí quem utilizava aquele quarto utilizava o banheiro social do apartamento. E a venda foi fechada. Então, assim, são situações que você, quando você entende, né, eu poderia ter perdido a venda ali. Que a gente pode mudar a tipologia. Isso. A gente tem que entender de tudo. Um pouquinho. Olhar aquela dependência lá, que não tem coluna, não tem... Dá pra gente virar a porta, então, verificar sempre essa possibilidade de mais um quarto. Quando tem a dependência, existe sempre essa possibilidade de mais um quarto. Ou a possibilidade de ampliar uma suíte, por exemplo. O cara, às vezes, tem uma suíte que é do lado da dependência. E ele quer a mulher quer fazer um closet, por exemplo. Você consegue fazer um closet e ainda consegue usar o banheiro. Se você não tiver funcionário, consegue usar o banheiro e fazer uma suíte com 2 banheiros. No outro apartamento que eu morava, a gente fez isso. Peguei a dependência de empregada, reduzi ela pela metade. A minha funcionária não dormia, era só para descanso. Reduzi pela metade e ampliei o quarto do meu filho. É isso aí. Então tem essas tem que estar muito atento quando for apresentar o imóvel. O cliente também, comprador, essa dica aí da dependência, fica atento, porque às vezes você não tem uma capacidade financeira para um imóvel maior e você pode fazer essas mudanças dentro do que você já tem. Então, você faz essa mudança dentro do que você já tem ali e fica com um apartamento que atende a sua necessidade familiar tranquilamente. E cabe a gente perguntar ao nosso cliente. Perguntar ele mesmo, entender a necessidade dele, como você falou aí. Exato. Entender a necessidade dele, perguntar, não ter vergonha de perguntar para realmente entender e auxiliá-lo, ajudá-lo realmente na busca do imóvel perfeito para ele. Porque, como você falou, Ricardo, ele poderia não ter a capacidade financeira de ir para um imóvel maior, com 3 suítes, com 4 suítes, mas você enxergou ali a capacidade de reverter a dependência de empregada no outro quarto que é civil. E atender, né? Você só vai conseguir isso, tá, pessoal? Buscando realmente consultores de altíssimo padrão. Isso, muitos corretores não vão saber lhe ajudar nessa parte não, tá? Então é isso, pessoal. Esse nosso segundo episódio, nós falamos um pouco com vocês sobre tipologias, um pouco de bate-papo bem tranquilo, bem descontraído. Conversamos um pouco de tudo, entendemos aqui um pouco a necessidade de cada cliente, conversamos um pouquinho aqui de alguns casos que nós vivemos. E no próximo, fiquem atentos aí, vai ser sobre valorização futura. Os imóveis que vocês estão buscando, valorização, localização, um imóvel que vai ter uma valorização maior, uma região que ela está em plena ascensão de valorização. Fiquem ligados que teremos muito conteúdo bacana aí. Se estiver gostando, dá uma curtida, comenta aí, pergunte as suas dúvidas, se tiver, a gente vai estar aqui para lhe ajudar. E a gente está aqui sempre aprendendo com vocês. Um abraço.